O que caía? Não restava mais do que a sua cabeça sobre o tapete. A seguir, um pouco de tecido branco, que desapareceu como se o tirassem daí subitamente. Ficamos alguns instantes com os olhos fixados no lugar onde Katia cessara de aparecer. Assim terminou essa sessão memorável. As pessoas que assistiam às sessões pediam muitas vezes a Katia que lhes desse um pedaço do seu vestido como lembrança. Ela distribuía esses pedaços, de boa vontade, que cada qual levava consigo. Algumas pessoas tiveram, mesmo, a precaução de colocar a fazenda num envelope fechado. Mas, ao entrarem em suas casas, a fazenda havia desaparecido, com grande surpresa para elas. Katia dizia-nos sempre que nenhum espírito podia ser suficientemente materializado sem tirar a vitalidade do médium, fato esse que o enfraquecia muito. Uma noite, quando Katia esburacara muito seu vestido, eu lhe disse que o vestuário teria necessidade de grandes consertos. Ela replicou: vou mostrar-vos como trabalhamos no mundo dos espíritos. Ergueu parte do seu vestido e retalhou-o bem, com a tesoura, deixando-lhe cerca de 40 buracos. Depois, exclamou: não é uma bonita peneira? Estávamos muito perto dela, vimo-la, então, sacudir docemente a sua saia e logo todos os buracos desapareceram, sem deixar o menor sinal. Percebendo o nosso espanto, disse: cortai os meus cabelos. Nessa noite, Katia apresentava grossas massas de cabelo que lhe desciam até a cintura. Tomei a tesoura e pus-me a cortá-los seriamente, tão depressa quanto podia. Ela dizia: cortai mais, não para vós, bem o sabeis, pois que não poderíeis guardá-los. Cortei, então, mecha por mecha, e, logo que caíam por terra, reformavam-se na cabeça de Katia. Disse-me, nessa ocasião, que examinasse seus cabelos no lugar onde eu os havia cortado. Procurei bastante, porém nenhum corte aparente ali encontrei. As mechas de cabelo caídas no chão tinham desaparecido de minha vista. A senhora Rothschild termina assim a sua narrativa, porém, estes detalhes interessantes não são os únicos que ela nos forneceu. No jornal The Spiritualist, de Londres, foi publicada a sua seguinte carta. Na noite de 9 de maio de 1874, Katia King conduziu-me, a pedido meu, para trás da cortina, onde pude distinguir fracamente os objetos que me rodeavam. Aproximei-me de Miss Cook, cuja mão apertei, enquanto Katia me segurava pela outra, apoiando-se em meu ombro. Fiquei certa de que, nessa noite, duas inteligências distintas estavam perto de mim e posso jurar solenemente que a personalidade de Katia King não era a de Miss Cook. Em 13 de maio pude, mais uma vez, ver, simultaneamente, as duas formas. Katia permitiu que todas as pessoas presentes se aproximassem da cortina. Aumentou-se a luz e cada qual pôde ver a médium com roupa azul, deitada no chão, e o espírito, vestido de branco, ao seu lado. Na sessão de 21 de maio, que foi a última, Katia permitiu que eu a visse por detrás da cortina. Permitiu que colocasse a mão sobre o seu coração. Senti-lhe perfeitamente as pulsações e posso afirmar que, se ela é uma força psíquica, a força psíquica assemelha-se absolutamente a uma mulher. Katia tinha pedido um cesto cheio de flores e fitas para a última sessão. Sentou-se no soalho, no meio de nós, e distribuiu ramalhetes como lembrança. O centro desses ramalhetes era composto de lírios e gerânios encarnados. Ainda conservo um comigo, as flores estão apenas fanadas. Ela escreveu algumas palavras diante de mim, num papel que me entregou com as flores. Eis o conteúdo. Annie Morgan, conhecida por Katia King, a sua amiga Florence Marriott Rothschild oferece esta lembrança. Pensai em mim, 21 de maio de 1874. A sessão de despedida foi tão patética como se a morte devesse separar-nos,
Katia parecia não querer deixar-nos. Voltou a nós ainda uma última vez e ocupou-se principalmente com o Sr. William Crookes, a quem votava grande amizade. Depois, desapareceu para sempre e nunca mais tornei a vê-la. Penso que se os cépticos e os incrédulos continuam a duvidar, apesar dos testemunhos fornecidos, poderão também crer que Miss Cook era capaz de tornar a tecer instantaneamente a fazenda do seu vestido que vimos ser retalhada, o que nos parece acima das forças humanas. Eles pretendem que Miss Cook saía fora do seu vestido branco de espírito e retomava as suas próprias roupas com a rapidez do relâmpago. Preferem aceitar isso que adotar a teoria espírita, muito mais simples. Se não admitem a presença espiritual de Katia King, atribuem, forçosamente, um poder sobrenatural a Florence Cook, a médium. Não foi, todavia, com o objetivo de discutir que tomei da pena, apenas relato os fatos que observei. F. Marriott. Tal é a história de Katia King e da sua missão terrestre. Esse espírito fez germinar em muitas almas o desejo de aprofundamento nos segredos de além-túmulo. Suas manifestações assinalaram uma época importante no desenvolvimento do espiritismo e pensamos que seria útil acrescentar sua história do trabalho do sábio Alexander Aksakoff, com a competente autorização deste, porque as suas teorias, expostas na primeira parte do livro, são perfeitamente adaptáveis a esses fatos. O tradutor. Apreciação de Gabriel Bellani. Ignorar o fenômeno espírita, não prestar-lhe atenção a que ele tem direito, é o mesmo que desamparar a verdade. Quem disse isso? O maior poeta do nosso século, Victor Hugo. O gênio tem as suas intuições. Apesar de terem essas linhas sido escritas há mais de 30 anos, pode-se hoje afirmar que elas eram proféticas. O espiritismo tem sido muito escarnecido pelos ignorantes e pelas pessoas interessadas em destruí-lo, mas, como ele se apoia nos fatos naturais, venceu os detratores e, mais forte do que nunca, caminha para a conquista do mundo intelectual. Como explicar o seu progresso incessante? É que ele tem por método a pesquisa científica, aquela que emprega a observação e a experiência. E porque recruta seus adeptos entre as pessoas positivas, ávidas de conhecimentos exatos sobre o amanhã da morte. A filosofia é incapaz de instruir-nos sobre a natureza do princípio pensante e o seu futuro. Seus mais célebres representantes chegaram a conclusões diametralmente opostas sobre essa questão fundamental. O espírito que investiga com imparcialidade vagueia, desorientado, no inextricável dédalo das afirmações contraditórias e termina, finalmente, no cepticismo, comprovando a impotência daqueles que tentaram decifrar o enigma dos nossos destinos. As religiões apelam para a fé, a fim de que esta sustente seus ensinos dogmáticos, mas, como diferem entre si pretendem, igualmente, representar a verdade absoluta, deixam o investigador na indecisão. Que, então, nos dará a certeza da realidade da alma e nos dirá se ela é imortal. Não hesitamos em responder que o Espiritismo resolve completamente esses problemas. Ele utiliza a observação e a experiência para estabelecer que a alma existe durante a vida e sobrevive após a destruição do corpo físico. Foi empregando o método positivo que ele criou a verdadeira psicologia experimental, aquela que se baseia nos fatos sempre verificáveis quando as circunstâncias se repetem. Há meio século que esta ciência foi inovada, mas somente há cerca de 25 anos é que ela tomou o caráter rigoroso a que deve a sua autoridade. William Crookes foi, na Europa, o primeiro sábio que teve a coragem de verificar escrupulosamente as afirmações dos espíritas. A princípio muito céptico, foi, pelas suas investigações, progressivamente conduzido à convicção de que os fenômenos são verdadeiros e não hesita em proclamar em alto e bom som a certeza de que resultou das suas pesquisas. Com a grande firmeza dada pela segurança de ter comprovado cientificamente fatos novos,
Ele faz-se o campeão de uma impopular mas incontestável verdade. A partir desse momento, o impulso ficou dado e nada poderia embargá-lo. Russell Wallace, Lodge, Mieres, Odgson seguem-no no caminho aberto. Na Alemanha, notabilidades como Zollner, Weber, Fechner, Ulrich, Dr. Friese, Dr. Carlo Duprel, foram conquistadas. Na Rússia Exakov Butlerov, na Itália é o professor Falcomer, o cavaleiro Sciaia, Broferil, Finzi, Schiaparelli e, enfim, o ilustre Lombroso, que foi obrigado a confessar inexatas as suas primitivas apreciações sobre o novo fenômeno. Na França, são o Dr. Gibier, Richet, Flammarion, que constatam a mediunidade de Eusapia Palladino. Por toda parte as pesquisas estão na ordem do dia e hoje não é mais permitido a um homem inteligente repelir a priori esses fatos, rejeitados outrora, como superstições populares. Não é mais à meia-noite, nos lugares desertos ou nos castelos em ruínas que se mostram os fantasmas, é no laboratório dos sábios que eles aparecem para se submeter a todas as condições do mais rigoroso exame. Este novo livro é precioso para levar a convicção à alma de todos os que não estão cegos pelo preconceito. Ver-se-á, aqui, que a aparição de Katia King, durante 3 anos, foi uma das mais bem observadas. Pelo número e pela precisão das narrativas de que foi objeto, ela merece tornar-se clássica. A médium Florence qualquer uma menina de 15 anos, que seria incapaz de organizar uma tão gigantesca impostura sob a vigilância meticulosa de jornalistas, escritores e sábios de primeira ordem. Todas as medidas foram tomadas para que fosse impossível um engano. Procedeu-se como se ela fosse uma das mais hábeis simuladoras. Ora suas mãos foram imobilizadas por laços cujas pontas eram costuradas e lacradas, uma correia passava-lhe pela cintura, a fim de ligá-la com as mesmas precauções, e as extremidades eram fixadas numa presilha de ferro no soalho. De outras vezes, seu corpo era percorrido por uma corrente elétrica que passava num galvanômetro e cujos desvios indicariam o menor deslocamento da médium. Entretanto, a aparição mostrou-se livre de qualquer prisão, artisticamente vestida com véus brancos que desapareciam ao mesmo tempo que ela. Diferia tão completamente da médium que um incrédulo endurecido, o Dr. Sexton, viu Katia King ao mesmo tempo que a médium adormecida e amarrada à cadeira. Seu testemunho confirma o da senhora Florence Marryat, escritora muito conhecida, e o de Sir William Crookes, que afirmam terem visto a mesma coisa. Como não se ser convencido da realidade dessas estranhas manifestações, quando se assiste à desaparição do fantasma que, em plena luz, se desagrega, à vista dos assistentes? Como é misteriosa a operação que ressuscita, por um instante, um ser desaparecido há séculos do mundo dos vivos. É a alma que vem, tangivelmente, afirmar sua existência e que, fazendo irrupção na nossa materialidade, proclama ter sobrevivido à morte. Concebe-se o pasmo e a incredulidade com que foram acolhidas essas provas irrecusáveis. A negação impunha-se como um dever. O fato era tão manifestamente contrário a todas as possibilidades que se tornava preciso repeli-lo sem discussão. Assim sucedeu durante certo tempo, mas, quando outros investigadores, tão qualificados quanto os primeiros, chegaram a resultados idênticos, foi preciso achar uma explicação e invocou-se a teoria da alucinação para interpretar esses fatos. A crítica, evoluindo habilmente, consentiu em não ver por toda parte senão trapaças dos médiuns e em não suspeitar sistematicamente da boa-fé das testemunhas, o que é difícil quando se trata de homens honradamente conhecidos e universalmente respeitados pelos seus talentos. Mas se afirmou que os espectadores eram vítimas de alucinações provocadas pelo médium. Que esse ser que todos nós vemos da mesma maneira, do qual seguimos todos os movimentos, que tocamos, que nos fala, não é senão fantasmagoria,
Um produto mórbido dos nossos cérebros doentes. Sim, respondiam gravemente os incrédulos, estáis sob influência do hipnotismo. Acordados, sonhais com os olhos abertos. É isso uma alucinação coletiva que se explica facilmente pela sobreexcitação que vos produz a expectativa do maravilhoso, determinando a perturbação mental de que sois vítimas inconscientes. Parecia difícil responder-se a alegações dessa espécie e, entretanto, os espíritas chegaram a refutá-las vitoriosamente. A fotografia foi empregada para atestar a objetividade do fenômeno. É certo que, se a placa fotográfica reproduz a aparição, tal como se mostra aos olhos dos assistentes, é porque ela tem uma existência real, objetiva. Caem, então, todos os sofismas dos contraditores. Ora, essa prova fotográfica foi obtida com uma abundância que desafia qualquer suspeita. O Sr. Harrison foi o primeiro que obteve o retrato de Katia King e seu testemunho foi apoiado com uma ata assinada pelos Srs. Luxmore e G. Tapp. Depois, Sir William Crookes afirma ter tirado mais de 50 clichês obtidos por meio de 5 aparelhos em focalização concomitante sobre o fantasma. Não pode, portanto, restar a menor dúvida quanto à materialização de Katia King. Perante essa evidência, todas as objeções estão destruídas. Não é mais possível negar a sobrevivência tão laboriosamente estabelecida. Conheceria muito mal os negadores quem acreditasse que eles se rendem tão facilmente. Arrazoadores afirmam que a aparição não era um espírito, mas somente um desdobramento de Miss Cook. Eles se apoiaram sobre a obra publicada pela Society for Physical Research, de Londres, que constata mais de 2.000 casos de aparições de vivos ou de mortos. Coisa estranha, os que fazem alarde de não crer na existência da alma servem-se do fenômeno de desdobramento para combater as materializações, não vendo que, desse modo, se contradizem. Se a alma pode sair do corpo é porque ela é independente deste. Esta é a demonstração mais notável da sua existência. Desde então, sua sobrevivência não é mais impossível, pois que ela não é engendrada pelo organismo. Além disso, todos os fantasmas de vivos são simulacros do corpo físico destes. É graças a esta identidade que é possível reconhecê-los e, como Katia King difere muito, é mais que provável que ela não seja um simples desdobramento da médium. Mas, o que demonstra peremptoriamente a independência absoluta de Katia King é que ela conversa com a sua médium completamente acordada. Sabíamos, já pela leitura dos trabalhos de Crookes, que, na derradeira materialização, o espírito dissera à deusa Florence, que voltava, nesse momento, ao estado normal. Os novos documentos aqui publicados estabelecem que, na origem das manifestações, era já assim e que foi, efetivamente, um espírito quem, durante 3 anos, se submeteu a essa rude prova, para tornar incontestável a existência da alma depois da morte. É pela acumulação dos testemunhos que faremos penetrar em todas as partes a luz da imortalidade. Quando se vir que os fenômenos espíritas se produzem em todos os países, que eles são verificados por investigadores habituados às mais exatas e delicadas pesquisas científicas, então os homens sinceros não mais poderão resistir à autoridade dos fatos. A vida de além-túmulo parecerá uma consequência lógica da vida terrena e, fora de toda a fé, de todo o misticismo, de todo o sobrenatural, a grandiosa certeza da imortalidade implantar-se-á em todas as consciências, com as consequências que, necessariamente, ela produz. Em vez da dúvida e de uma fé vacilante, nós trazemos a prova logicamente estabelecida, experimentalmente demonstrada. É a solução do capital problema que preocupou os mais poderosos pensadores, em todas as épocas da humanidade. Ela irradiará, fecunda, no século XX e fará luzir a aurora da emancipação intelectual e da regeneração moral que devem elevar o nosso mundo a destinos superiores. Paris,
19 de abril de 1899. Gabriel Delany. Fim.